Convidamos a todos a ouvir a mensagem de hoje que tem por base a carta do apóstolo Paulo escrita a Filemão, versículos 15 até o 16. E destacamos o versículo 15 que diz assim: Pode ser que Onésimo tenha sido afastado de você por algum tempo, a fim de que você o tenha de volta para sempre. O tema de hoje é Deus escreve reto por linhas tortas. O apóstolo Paulo estava muito preocupado com duas pessoas, com Filemão, que era um proprietário de terras, que tinha escravos, tinha funcionários, e com o Filemão, que tinha um escravo. E este escravo chamava-se Onésimo. Então, Filemão era uma preocupação, Onésimo era a outra preocupação. Naquela época, a lei era bem clara que se um escravo fugisse, ele poderia ser até morto pelo seu patrão. Hoje em dia, nós nem compreendemos essas coisas porque a escravidão não pode mais existir, aliás, nunca deveria ter existido. O apóstolo Paulo, ele intercede em favor daquele escravo Onésimo. Por quê? Porque ele sabia que ele tinha fugido. E por ele ter fugido, ele apareceu um dia diante do apóstolo e ouviu a palavra de Deus. Se ele, quem sabe, nunca tivesse fugido de lá, ele nunca iria ouvir esta palavra. E ele, ouvindo a palavra, Deus o converteu. E aí ele se arrependeu de ter fugido e veio conversar com o apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo escreveu esta carta muito bonita a Filemão, recomendando que Filemão aceitasse novamente Onésimo, mas não mais como um mero escravo, mas como um irmão na fé. Porque Filemão era cristão e ele tinha ouvido a palavra do Senhor, provavelmente pela boca do próprio apóstolo Paulo. E agora Onésimo também era cristão. Então ele não poderia prejudicar alguém desta forma por ser um irmão na fé. É claro que não deveria prejudicar ninguém, mesmo se não fosse irmão na fé. E essa carta, então, ela é escrita desta forma como uma recomendação de aceitação. Só que tem vezes que a gente olha para coisas semelhantes em nossa vida, em vida de outras pessoas, quantas vezes existem certos transtornos, certas situações adversas que acontecem, certas tomadas de decisões que até nós fazemos e que nos prejudicam. Mas, de repente, essas linhas tortas que nós fazemos ou que alguém faz para nós, Deus se aproveita disso e faz tudo linhas retas. Ou então, linhas em direção a Ele, para Ele nos dar bênçãos aqui na terra. Por isso que nem tudo o que parece ser um prejuízo, de fato é um prejuízo. Às vezes as coisas precisam ir de um jeito que às vezes nós nem compreendemos e achamos que está completamente errado. Todas essas coisas estão completamente erradas, mas não estão, ou então estão erradas, mas Deus faz acontecer segundo a sua vontade uma perfeição após essas linhas tortas ou as dificuldades que nos aparecem. Deus, ele conserta as situações. Deus corrige o curso da nossa vida. Por isso, esse provérbio popular que nasceu dentro da igreja e que não tem, assim, um lugar certo para se achar na Bíblia, exatamente assim escrito não está, só está parecido. Deus escreve reto por linhas tortas. O caminho reto, a escrita reta é de Deus.
e os caminhos tortos ou as linhas tortas são nossas. Mas mesmo assim, Deus não nos abandona e Ele vem nos socorrer, vem nos ajudar para nós termos um bom êxito no final. No caso, aquele escravo que aproveitou uma oportunidade para fugir, ele encontrou a paz de Deus no seu coração. Agora ele sentia a mesma coisa do que o seu patrão. Então eles, dois irmãos na fé, poderiam conversar sobre as coisas de Deus de forma particular ou pública e servir ao mesmo Deus, serem cristãos. E como esse texto já é um texto bem antigo, nós já temos a certeza que os dois já estão lá juntos com o Senhor. Vale a pena a gente confessar a Deus as nossas dificuldades, especialmente quando pessoas erram contra nós, ou nós erramos também contra Deus, ou contra a própria família, ou coisas semelhantes. E nós, vendo estas coisas erradas, não entrar em desespero, não desistir de tudo, porque Deus pode pegar de todas estas coisas e fazer algo bom para nós. Não é assim que muitas vezes nós pegamos o lixo e reciclamos este lixo que não vale nada e aproveitamos para muitas coisas? Não é assim que nós muitas vezes, quem trabalha na agricultura sabe muito bem disso, que aquela palhada que sobra das colheitas ou que são jogadas sobre a terra, são palhadas que você olha que não valem muita coisa, mas elas apodrecem, viram adubo e material orgânico na terra. Então veja, são tantas coisas que poderíamos citar, que coisas que não têm mais, parece, nenhum valor, elas pegam um valor diferente nas mãos de Deus. Nós mesmos caminhamos por linhas tortas e vivemos cheios de pecados, e Deus nos perdoa, endireita a nossa vida e leva-nos um dia para junto de si. Vamos sempre dar um valor grande no que Deus faz por nós. Às vezes nós valorizamos muito aquilo que nos aconteceu de errado. Isso é verdade para a história, mas o que nós precisamos dar valor e ter um bom reconhecimento é o que Deus fez por nós. E como Ele endireitou a nossa vida, nos deu a salvação através de Cristo e, especialmente, Ele demonstra o seu amor endireitando a nossa vida, nos levando um dia para junto dele no reino celestial. Podemos ter esse reconhecimento com Deus, que nós não sabemos fazer coisas boas. Às vezes acertamos, às vezes não. Mas o Senhor sim, Ele endireita tudo e especialmente através de Cristo. Amém. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai Celestial, somos-te imensamente agradecidos que o Senhor pega as nossas atitudes, que muitas vezes não são boas, atitudes de outras pessoas em relação a nós, que muitas vezes são reprováveis, e transforma isso tudo em algo bom para nós. Nós te agradecemos muito, porque é assim que nós recebemos a fé de ti, assim que nós recebemos o perdão, a vida eterna e a salvação. Nós te somos imensamente agradecidos, porque podemos sempre acreditar no Senhor e confiar que o Senhor pode consertar a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.